Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 9 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta sexta-feira, dia 18 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia sempre especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira, está sextando para todo mundo, né? Maravilha, começando na sexta-feira de manhã de frio, porém ensolarado. Bom, e hoje nós estamos enfrentando instabilidades técnicas nos sites, né, nos navegadores. Então, o Virtual News segue depois da programação para que você possa, para quem não conseguiu, né, ter acesso, para a gente conseguir dar esse acesso junto aos navegadores. Porém, para quem está conectado através do aplicativo, sem problema, né? Problema algum. Céu de brigadeiro, a transmissão ocorre naturalmente. Então essa instabilidade, depois as pessoas vão ter condições de acessar a reprise do Virtual News. 10 horas mais 10 minutos. Vou dar um bom dia aqui para Maria Clara, que está nos controles técnicos, né? Está no backstage, está dando toda a estrutura. E também o nosso convidado de hoje, André Santos. Um bom dia, André. E para quem faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Essa já é a deixa para o André dar o bom dia dele e parabenizar os aniversariantes. É isso. Tudo muito cronometrado. Bom dia para você que está acompanhando a gente nessa sexta-feira, 18 de maio. Parabéns aos aniversariantes do final de semana, 19 e 20. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, capitão dessa nave. Vamos embora para mais uma sexta-feira aqui no Virtual News. André chegou hoje, André tá pimpão hoje, tá feliz da vida aqui, tá energizado. Sextou, né, Márcio? Sextou, é sempre assim, né? Energizado, tá que tá. Aquela criança levada de sexta-feira, que chegou sexta-feira, a gente vai pra festinha, cara. Então, é bem por aí. Tá com cara. 10 e 11, vamos às notícias que fazem parte desta edição do Virtual News. Principais notícias desse dia 19, é isso? Hoje é 18, né? Hoje é 19. Hoje é 19, 18, né? Hoje é 19. Eu tô aqui, eu ainda perguntei para todo mundo, é 18, é 19? Hoje é 19. 19 de maio de 2023. Crianças permanecem desaparecidas na Amazônia. Colombiana e presidente se retrata sobre resgate. Não sabemos lidar com redes sociais, diz ministro da Fazenda. Ministro defende reaquisição da refinaria na Bahia. O governo Lula faz seu primeiro leilão nesta sexta-feira com o aeroporto de Natal. Votação do PSOL contra o governo no arcabouço fiscal coloca em xeque o apoio do PT a Boulos em 2024. Então aí são essas as matérias deste Virtual News desta sexta-feira. A gente fica aqui no backstage brincando, né, falando a data, hoje é dia tal, e aí quando chega na hora H, falhou, né? Falhou, mas faz parte. 10 horas mais 12 minutos, vamos agora para aquelas manchetes que não podem passar em branco. Para não passar em branco, G7 anuncia mais sanções contra a Rússia. Lula se reúne com líderes do G7 hoje. Presidente da Ucrânia viaja para o Japão a convite do G7. Morre aos 59 anos Andy Hooker, baixista do The Smiths. E Centro de Treinamento do Rei Pelé. SPU quer 71 milhões pela área. Cantora Vanderleia se apresenta no Sesc em Santos. O show acontece no dia 26 de maio. André, escolhe aí. Todos ou alguma? Eu acho que esse G7, né, que está ali na pauta com bastante informação, o Lula está lá representando o Brasil e essa preocupação, né, em não deixar os nervos dos russos ainda mais alterados, porque o Lula está com essa preocupação. Ele está lá fazendo parte, foi um dos convidados. Aliás, o foco da reunião desse G7 é
a guerra na Rússia contra a Ucrânia, e o Brasil é um dos protagonistas nessa discussão, porque o Lula se colocou à disposição. Então eu daria ênfase a essa informação, com a preocupação de que o Brasil, a delegação brasileira tem em defender a Ucrânia, mas sem ofender a Rússia, né? É aquele papel de neutralidade que o Brasil sempre vem se colocando aí no decorrer da nossa história da diplomacia. Lembrando que a última vez que Lula se declarou sobre essa questão da Rússia, Sim. da Ucrânia, foi um desastre. Então, por Não isso foi a preocupação feliz, agora. né? Na verdade, o texto está sendo colocado com esse cuidado de não ser tão hostil em relação ao governo russo. E assim, inclusive, aí a Ucrânia, né? É. E agora, chama atenção, Zelensky está chegando lá também, no G7. Na verdade, Então, o Lula ele acabou não indo, né? Ele, por outros compromissos, ele acabou não conseguindo agenda para estar na Ucrânia, e agora o Zelensky está vindo para esse encontro e ele quer falar com todos os ministros, com todos os chefes de governo que estão lá, os chefes de estados, mas principalmente com o Lula. A agenda dele, a priori, é uma conversa com o nosso presidente. Deve levar algumas fotos, mostrar alguns vídeos. Vamos ver o que vai então acontecer. Na verdade, ele quer mostrar para o Lula, né? Porque é muito complicado, né, Márcio? Mas realmente, né? Foi uma invasão a um país soberano, tem todos esses contextos. Não é motivo para os países são independentes, então eles têm direito de escolher para onde eles querem ir. E aí o Lula sabe disso, entende? E o Zelensky quer mais que prova isso. Tem mais coisa embaixo desse. No ano passado, o Brasil se negou a enviar Ucrânia, e até inclusive para vender armamentos. Comprou alguns tanques alemães quando dos eventos da Copa das Olimpíadas, e a Alemanha pediu que devolvesse as armas, né, que devolvesse a munição, e o Brasil se negou. E houve também a questão da compra de equipamentos, né, porque o Brasil tem essa condição de venda de equipamentos bélicos, porque os equipamentos, os tops do mundo são muito caros. E tem não vou falar a segunda divisão, né? Vou falar aqueles equipamentos que têm uma condição de tecnologia avançada, porém não tão avançada, e isso faz com que eles fiquem mais acessíveis. Sim. E o Brasil tem essa possibilidade e também se negou a vender. Então está aí uma situação que isso deve entrar na discussão hoje no bate-papo, que deve acontecer entre hoje e amanhã. Mas na verdade é isso, o Lula está tentando seguir o caminho diplomático do Brasil e histórico de neutralidade em relação às guerras. Então, é complexo, mas é bem por esse caminho. Porque senão as pessoas acham que o Lula não tá defendendo, não está ajudando porque ele é a favor do que a Rússia está fazendo. E, na verdade, como a Rússia é um dos parceiros mais importantes do Brasil, econômicos, né? Dos parceiros econômicos do Brasil, ele precisa tomar muito cuidado porque isso pode, né, ter efeito colateral muito ruim. Importação de fertilizantes. Exatamente. Como a Ucrânia também tem seu a Ucrânia também, exatamente. Mas independente de qualquer questão comercial, são vidas, né? São vidas, claro. São famílias, são crianças. Isso tem que ser respeitado. Nada de guerra, né? Fim da guerra. É engraçado, né, Márcio? Porque a gente tem a ONU aí, né? A gente tem a ONU, se a gente for discutir todos os parâmetros e todas as cláusulas que a ONU tá embasada, a gente já vê aí, tipo assim, para que serve essa instituição tão famosa que foi criada exclusivamente para esses tipos de conflitos, né? Inglês Ver. 10 horas mais 17 minutos. Inglês Ver. Vamos às matérias. A primeira matéria desta feira. Crianças permanecem desaparecidas na Amazônia colombiana e presidente se retrata sobre resgate. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, retratou-se após anunciar o resgate de 4 crianças indígenas na floresta, vítimas de um acidente aéreo ocorrido no dia 1º, e afirmou que as buscas pelos menores continuavam. Segundo a nova informação, os irmãos de 13, 9 e 4 anos e um bebê de 11 meses continuam desaparecidos após a queda da aeronave na qual viajavam na Amazônia colombiana. 3 adultos, incluindo o piloto e a mãe das crianças, morreram e seus corpos foram encontrados. Mais de 100 soldados buscam os menores e seguem pistas que sugerem a possibilidade de que haja ao menos um sobrevivente, de acordo com o exército. Na quarta-feira, Petro anunciou no Twitter que os 4 irmãos haviam sido resgatados com vida, mas nesta quinta excluiu a mensagem e se retratou. Segundo o avô das crianças, Fidêncio Valência, os menores estão acostumados com a floresta, mas podem ter se escondido por medo após o acidente. Queremos ver ou encontrar as crianças. Sei que estão há muito tempo na floresta.
Com o apoio de todas as pessoas de energia indígena e orações, podemos, disse Valência ao telejornal Notícias Caracol. Os militares suspeitam de que as crianças possam estar percorrendo a floresta entre os departamentos de Guaquetá, onde caiu o avião, e Guaiaviera. À tarde foram divulgadas imagens de uma pegada na lama que poderia ser de uma das crianças. Durante as buscas foram encontradas uma mamadeira, frutas, né, que foram comidas, alguns abrigos que foram improvisados e segue então as buscas. A gente fica triste, foi uma felicidade tão grande anunciar que foram encontradas 4 crianças, uma de 13, uma de 9, uma de 4 e um bebê de 11 meses que haviam sofrido acidente de avião, né? Os adultos morreram, inclusive a mãe, e as crianças foram encontradas. Porém, foi uma precipitação por parte do presidente, né? E até me estranha muito uma situação como essa, né? O presidente se precipitar a isso, mas voltou que não houve uma confirmação, pois várias confirmações, fotos, então não houve essa confirmação. E agora chega a notícia. Chegou, na verdade, ontem a notícia de que não foram resgatadas. A gente espera o resgate dessas crianças, porque é de se imaginar, embora estejam acostumados com a floresta, são crianças. São crianças, né, Márcio? É para ressaltar que isso aconteceu, acho que no início do mês, não foi? No início do mês, já está no 17º dia. Exatamente, né? Já há bastante tempo essas crianças na floresta. Essas informações surgiram porque parece que uma comunidade indígena naquela região parece que encontrou, que divulgou esses fatos, e aí esses fatos acabaram chegando no presidente e por comoção de todo um país. Aliás, vários países estão comovidos com essa situação e esperando notícias positivas em relação ao sumiço dessas crianças, e parece que algumas comunidades indígenas acabaram divulgando, ou surgiu o boato de que essas crianças poderiam estar ou estariam nessas comunidades, e aí o presidente, né, nesse alvoroço de poder trazer informações positivas, que é o que todo mundo espera, acabou informando no Twitter ou compartilhando no Twitter sem ter a devida confirmação das autoridades, e aí realmente a confirmação que veio é que não tinha se encontrado nada até aquele momento. Ele acabou retirando. A gente fica aqui torcendo para que realmente essas informações possam chegar e que realmente elas sejam positivas. O que chama a atenção é que até então nós desconhecíamos, né, essa questão do acidente nessa aeronave na Amazônia colombiana. E agora, né, o mundo inteiro toma conhecimento. E claro, volto os olhos para essa questão. Volto a dizer, uma criança de 13 anos, uma de 9 anos, uma de 4 anos e um bebê de 11 meses. É uma preocupação muito grande, embora sejam indígenas, sejam acostumados com a floresta, mas são crianças. Né? Exato. São crianças. 10 horas, vamos aguardar e torcer pelo resgate. 10 horas mais 21 minutos, precisamos de uma boa notícia, né? Que seja esse resgate. 10 horas mais 22 minutos, vamos a mais uma matéria. Não sabemos lidar com redes sociais, diz ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista que comunicar-se bem é crucial, mas que o governo não sabe lidar bem com as redes sociais. A declaração foi dada em um programa ontem. Ele acrescentou que a extrema-direita aprendeu a usar as ferramentas, mas nós, democratas, não sabemos lidar com as redes sociais, completou. O ministro também falou que a queda de juros, uma demanda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central, que é autônomo. Para Haddad, as medidas tomadas até o momento abrem espaço para a redução e o que a decisão tem de ser técnica. Essa discussão é técnica, não deve ser política. Você pode ter dois economistas, um acha que não e é melhor esperar, e o outro pensa que pelo andar da carruagem já há espaço para uma política monetária, reforça a política fiscal, explicou. Bom, dois contextos. 2 pontos, né? Dois contextos aí. Pontos, é. Quando ele fala dessa questão de que os democratas não sabem usar a rede social, né? E aí me vem essa questão dessa discussão sobre o fake news, né? E essa situação em colocar as opiniões referentes à questão da moeda, o Banco Central, né? Essa questão da taxa de juros. Se nós juntarmos tudo isso, né? São duas situações que estão caminhando no Congresso, tanto a PL quanto a relação análise do arcabouço fiscal. Sim. André.
Não, eu acho que foi infeliz a colocação dele em dizer que o governo não sabe lidar com as redes sociais. Eu não acredito muito nisso. Na verdade, eu acho que eles precisam... Eu acho que quando se fala demais, as redes sociais a gente está muito exposto. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, todos nós estamos muito expostos a isso. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com o que se fala. No caso dele, ou no caso deles, né, que são ministros, que são poderes constituídos, eles precisam realmente não só tomar cuidado, mas estar assegurado da fala com algum profissional. E, na verdade, para eles eles conseguem ter isso, são pessoas competentes que eles podem ter para ensiná-los a lidar com as redes sociais. Eu acho que essa desculpa não cola. Eu acho que isso é mais uma forma de tentar diminuir as besteiras que estão sendo faladas pelo governo nas redes sociais, porque realmente eles estão trocando os pés pelas mãos, e aí acabou trazendo trouxe duas situações que não tem muito a ver uma com a outra. Eu não entendi por que ele se colocou não saber falar com as redes sociais, e falar das fake news é um outro contexto bem complicado, essa pele das fake news. Eu tenho as minhas ressalvas, mas é isso, Márcio, é isso. Eu gostaria de falar mais em relação ao fato dele não ter dito que não estão acostumados ou preparados para as redes. Outra coisa que chamou a atenção foi nós democratas. Nós democratas. Então, os democratas não estão sabendo lidar, mas quem somos nós democratas? Quem são nós? Eu acho que ele acaba abrangendo, né? Voltamos àquela questão de nós e eles, que é algo que já devia ser sido. É isso que eu ia falar agora. Nós, na verdade, e ele. Não devia, esse discurso de separatista não devia haver nesse governo, pelo menos é o que a gente espera. Porque essa condição de redes sociais, eu falo, eu vou sempre chamar a atenção, porque o presidente viaja e parece que todo mundo quer falar, né? Todo mundo chega a falar. E vamos voltar já nos 100 dias de governo lá, que naquele período o presidente chamou a atenção e falou, tem muita gente aí falando muita coisa. Falando demais. E, na verdade, precisa ser alinhado com a Casa Civil e alinhado com a Presidência da República. Não dá para falar, eu acho aquilo, eu acho isso, porque vai repercutir e isso bate de frente com a política e com os apoios, né? Tem toda uma situação que quando você fala, tudo que você fala vai repercutir, principalmente as falas do ministro da Fazenda, principalmente nesse momento, da Justiça. Tem alguns ministérios que são pesados. O ministro das energias, que ministério que está também complicado. Então, quando a Haddad fala que os democratas não sabem lidar com uma rede social, você é um democrata? Não, cara, eu me considero um cidadão brasileiro. Então ponto. Então, é mais fácil falar, o governo não está sabendo lidar, não. E não colocar nós e eles. Nós, o governo. Eu interpreto essa informação como eles, o governo, na verdade. Não por isso, nós democratas. Não nós democratas, não de uma forma generalizada. Porque realmente eles têm capacidade de ter profissionais competentes para instruí-los. Basta saber se eles estão dispostos a ouvi-los, porque tem muito disso, né? Porque hoje a comunicação ela não está restrita simplesmente às pautas dos jornais que têm essa circulação, ou programas como o nosso, que tem um período, um horário. As pautas, elas acontecem rapidamente, instantaneamente na internet. A internet, ela consome um conteúdo muito grande a todo momento. Exatamente. Então, se diz às 10 da manhã, vai repercutir às 10h05. Não vai repercutir somente no horário nobre da TV aberta. Não era antigamente, vai repercutir durante todo o dia. Essa questão que nós falamos há pouco, da informação do presidente da Colômbia sobre o resgate, repercutiu e logo depois ele teve que se retratar. Não houve o resgate. Então, todas essas situações que são colocadas, lidar com a internet, lidar com as redes sociais, na verdade, entender que a repercussão daquilo que você fala é real time. É por isso que a gente precisa ter realmente consciência do que vai ser dito e principalmente autoridade no assunto, porque senão a gente acaba falando besteira o tempo inteiro, né? Perfeito. Resumiu, maravilha, fechou. 10h28, vamos para a próxima matéria. Ministro defende reaquisição de refinaria na Bahia. O ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, defendeu a reaquisição de ativos da Petrobras e citou uma possibilidade de recompra da refinaria Mataripe, sediada na cidade de São Francisco do Conde, 92 quilômetros de Salvador, e privatizada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Aqui na Bahia tem essa peculiaridade. A maior refinaria da Bahia foi vendida ao capital privado. Eu, particularmente, se depender do ministro das Minas e Energias e da sua vontade como cidadão brasileiro, mais apaixonado pela Bahia, essa refinaria deveria voltar a ser da Petrobras, afirmou. A refinaria de Mataripe foi privatizada pela Petrobras em dezembro de 2021 por 10,1 bilhões de reais e atualmente é gerida pela Acelen, um fundo árabe Mubadala Capital. É isso aí. Então, o ministro, nós acabamos de falar nessa questão de que como lidar com as redes sociais. Com as redes sociais, é. O ministro disse, ele como pessoa, né, ele se for como bom baiano, ele compraria de volta, né? Sim, mas aí ele está colocando a opinião dele pessoal, como pessoa, tipo assim, se colocando como pessoa normal. Se fosse eu, queria de volta. Num evento em que ele faz parte, oficialmente, como ministro. Na verdade, no evento que ele está como ministro. Mas, ok, ele devia se pautar apenas nessas questões que diz respeito ao cargo dele. Mas, voltando a privatização, Márcio, você sabe que eu sempre tive as minhas ressalvas em relação a isso, mas, cara, eu acho que isso ajuda tanto, tira tanto das costas do nosso governo. É claro que tem que ter todo um processo de até onde isso vai agregar à nossa comunidade, até onde isso vai agregar ao povo brasileiro e à sociedade brasileira. Mas, cara, eu acho que, assim, se está funcionando, é que, assim, é muito pouco tempo para fazer essa análise, mas é só fazer uma perspectiva. Está funcionando? Se voltar para o Brasil vai ser melhor? A gente sabe dos problemas que a gente tem quando a gente tem essas coisas aqui assim. Vai lá, pode ir Tem um outro detalhe dessa informação aí, que é assim, essa gestão dessa refinaria, que não faz mais, que está em solo baiano, mas que não pertence à Petrobras, ela destoa da política de combustíveis da Petrobras. Ela é independente. É independente. Ela é independente disso. E ela é contrária a essa política da Petrobras em relação aos preços dos combustíveis, a composição e tudo mais. E ela é independente. Então, nesse sentido que eu falo, tem que haver uma análise de quão eficiente é para a nossa sociedade. E quando uma refinaria ela é independente, isso quer dizer que a superintendência dela é independente, as questões de administrativas dela é independente. Não há gerência política sobre esta empresa. É uma gestão corporativa apartidária. Apartidária. Então, não dá para o ministro observar algumas coisas que ele poderia gostar de observar. Ele não tem acesso a isso, né? Não teria acesso. Então, uma refinaria a menos, é uma superintendência a menos, é uma diretoria a menos, é toda uma situação a menos, né? Então, há essa questão. Vamos lembrar lá de Abreu e Lima, né? Aquela refinaria que custou o dobro do que deveria. Então, tudo isso está dentro dessa situação de análise, né? Então, lógico, o ministro de Energias, eu creio que entra naquela questão do Haddad de falar que nós não sabemos lidar com as redes sociais. É bem por aí, Márcio, é bem por aí. Eu acho que realmente precisa-se, em relação a estatizar, eu acho que está funcionando, vamos continuar. Se está funcionando, a gente deixa como está. Tem dois termos interessantes nessa gestão, que é relicitação. Eu não ouvi falar dessa relicitação palavra. E agora comprar de volta. Isso é o mesmo, né? Comprar de volta. Relicitar e comprar de volta. A Vibra, a antiga BR, muitos bancos, e nós comentamos aqui, que estão interessados que o governo compre. Mas se é bom negócio, quem diz que é bom negócio, que compre. Né? 10h32, vamos à próxima matéria. Governo Lula faz seu primeiro leilão nesta sexta-feira com o aeroporto de Natal. A ANAC, Agência Nacional da Aviação, marcou para sexta-feira, dia 19, a partir das 10 horas, a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o terminal de Natal, Rio Grande do Norte, o primeiro privatizado no país. O primeiro leilão da concessão do governo Lula vai ocorrer na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e o lance mínimo foi estabelecido em 226,9 milhões de reais. O evento deve contar com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Foi o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada em 2011, fazendo parte do primeiro leilão de aeroportos. Segundo a agência de aviação, o leilão se dará pela maior contribuição inicial ofertada para a ampliação, manutenção e exploração do aeroporto pelo prazo de 30 anos.
O aeroporto, localizado na região metropolitana de Natal, tem a capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano. Possui 8 pontos de embarques e opera com voos nacionais e internacionais. O terminal passou por um processo de devolução amigável feito pelo consórcio Inframérica, administradora do aeroporto, que anunciou o pedido em 2020. Em fevereiro deste ano, a ANAC aprovou de forma inédita o edital de relicitação do São Gonçalo do Amarante. A agência afirmou que o processo é viável e tem potencial de ajudar a desenvolver a infraestrutura nacional. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, trata-se de uma oportunidade estratégica na região para investidores que queiram ingressar no país ou ampliar a participação no mercado de transporte aéreo nacional. O aeroporto de Natal encerrou 2022 com um fluxo de 2,2 milhões de passageiros e 18.179 pousos e decolagens. O movimento representa um aumento de 24,6% da movimentação de pessoas se comparado a 2021. Bom, logo de cara os números dizem que 6 milhões não alcançaram, né? Quase um pouco mais de 30% da capacidade que se imaginava ter. A empresa reclamou da questão de que houve um período de baixa, né, a pandemia e também a questão econômica no país, e está difícil. André? Não, eu ia falar realmente isso. Na verdade, por conta da pandemia, todo esse, né, não teve os números que se alcançava a ter, mas aí vem a palavra relicitação de novo, né, que a gente acabou de falar. Mas eu só fiquei surpreso com a informação de que eles querem vender, né, o Brasil acha interessante de novo trazê-lo para cá, isso, tê-lo como suporte, e aí vai leiloá-lo. Na verdade, como a empresa ainda está lá, e a empresa investiu, é responsável administrador. Está administrando. Agora vai ter a relicitação, ou seja, quem vai participar do leilão, e aí, o valor de quase 230 milhões. Aí de essa reais. Empresa sai e aí a outra empresa passa. Aí passa-se para outra então empresa. na verdade não está nem voltando. Ela estaria relicitando, ela sai do contrato, repassa, entra próximo. E fica o próximo. Na verdade, essa relicitação é porque a empresa em 2020 entrou com o processo de devolução. Tipo, eu não quero mais. Tá. E aí Nós o Brasil... tivemos uma situação em Viracopos, em que a empresa também querem relicitar Viracopos, e a empresa afirmou de que, na verdade, a questão de Viracopos é porque o governo não cumpriu com a sua parte em entregar as áreas necessárias. Teve um motivo. E lá em Viracopos teve realmente um motivo de gestão em relação aos tratados. Isso. Na verdade, o governo descumpriu e a empresa fez uma regularização judicial lá em relação, e está em dia com as parcelas, pagando o BNDES antecipadamente, e ela disse que ela desapropria as áreas. Entendi. Essa é a questão de Viracopos. Aqui nesse nessa caso, situação, a empresa viu que estava perdendo dinheiro, não está tendo lucro, mas mesmo porque estava na época de pandemia, como foi dito, e está querendo passar para frente, digamos assim. Agora sim, a empresa ficou 2012, que começou, foi a primeira gestão começou em 2012 e quis devolver em 2020. E quis devolver agora em 2020, depois da pandemia, né? Então, vamos aguardar. Acontece, né? Eu acho que assim, né? Porque assim, são esses elefantes brancos, né, Márcio? Eu estava tentando lembrar em qual lugar do Nordeste brasileiro, não lembro se foi Norte ou Nordeste, que teve uma disposição de verba muito alta de governo para fazer um aeroporto. Se eu não me engano, eu estou quase certeza que foi nessa região ali, próximo de Natal, ou mais acima. E que realmente o aeroporto era uma coisa estonteante, maravilhosa, esplêndida, e de repente ele ficou parado durante muitos anos. E aí a gente tem que ver esses elefantes brancos. Por isso que a minha preocupação, mas aí o Brasil teve interesse em recomprar esse espaço e vai ter condições de tratá-lo de acordo com o que essa empresa estava fazendo, porque a gente sabe que o Brasil tem um certo déficit em atendimento, né? A gente percebe isso no dia a dia. O governo na verdade, o governo não consegue atender a contento a todos os próprios públicos. Que é ágil. E aí a minha preocupação é essa. De repente isso volta para o Brasil, a gente vai realmente, mas enfim, não. Tomara que dê certo, vamos ver o que vai acontecer hoje. Tomara que a gente tenha empresas interessadas, né? Porque muitas das empresas, nem todas querem voltar a investir no Brasil, por conta dessa situação, por conta desse descompassamento dos juros, por conta dessa a paridade de preço em relação ao petróleo com a Petrobras. Internacionalmente falando, isso não é bom para as empresas que querem estar aqui, então vamos ver até onde vai dar esse leilão. Vamos ver se vai ter o leilão, se de repente... de repente até nem tem interessados, né? E ele nem aconteça. Já acontece isso, né? Então, eu acho que meu som está saindo, técnica? Tá bem? Eu acho que eu estava falando com queixo, né? Tava...
Para direcionar errado. Aí essa situação, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? E Viracopos está aí o exemplo de que houve uma recuperação judicial e o aeroporto a empresa está em dia e tem interesse na ampliação. E relicitar. Vamos relicitar. 10 horas mais 38 minutos. Vamos a mais uma matéria. Votação do PSOL contra o governo no arcabouço fiscal coloca em xeque o apoio do PT a bolos em 2024. A decisão do PSOL de fechar voto contrário à urgência do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados na última quarta-feira azedou a relação entre o partido e o PT e pode colocar em risco os planos de uma parceria com Guilherme Boulos, do PSOL, para as eleições de 2024. A federação que une o PSOL e Rede apresentou 12 votos contrários e nenhum favorável à tramitação acelerada do novo regime fiscal, a proposta legislativa mais importante do governo Lula até aqui. Lideranças do PT afirmam que o impacto sobre o acordo para apoiar em bolos a Prefeitura de São Paulo pode ser definido se a legenda insistir no voto contra o arcabouço fiscal, também no mérito. O presidente atual do PT em São Paulo, Kiko Seleguin, o presidente estadual do PT em São Paulo, Kiko Seleguin, lembrou que Boulos vinha se apresentando como o político conciliador e que poderia atrair votos de centro. A atuação no Congresso não está diretamente atrelada a acordos eleitorais, mas acho que se Boulos votar contra a proposta do regime fiscal sustentável, ele perde uma oportunidade de se apresentar como uma liderança que dialoga ao centro. Quem participa do governo tem todo o direito de discordar e discutir das matérias enviadas, mas na hora do voto acho desnecessário fechar a questão. Podiam pelo menos liberar os deputados para votar como acham melhor, disse Kiko. Guilherme Boulos vem crescendo entre o eleitorado paulistano e se apresenta hoje como o nome mais popular de esquerda para a disputa municipal. Nas últimas 2 corridas eleitorais com o comando da capital paulista, o PT se enfraqueceu. Em 2016, o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terminou a disputa com 16% dos votos que perdeu no primeiro turno para o ex-tucano João Dória. Já em 2020, o candidato do PT era Gilmar Tato, que acabou em 6º lugar, com 8,65% dos votos. Boulos foi ao segundo turno com o então prefeito Bruno Covas. As articulações, né, do governo na Câmara. Eu estou achando que ele está descolando da imagem, né? Provavelmente, é bem provável, mas assim... você não me quer, eu não te quero, eu sigo minha vida, você segue a sua. A gente percebe que as articulações, mais essa, eu não sabia dessa informação, mais essa aí, realmente desmembrando um pouco da força que o governo estava tendo com esses partidos de esquerda ou centro-esquerda. Eu acho que tem uma fala ali na matéria que eu acho bem interessante do deputado que falou, que é em relação à possibilidade dos deputados votarem de acordo com o que eles pensam, né? Eu sou muito a favor disso, sabe, Márcio? É claro que a gente sabe que existem as alianças, existem seguir de acordo com o partido, mas eu acho isso muito complicado porque você fica na mão de partido, na mão de um diretório e talvez não seja nem a sua verdade. E aí eu acho que isso é muito perigoso nesse sentido. Eu acho que eu defendo essa tese de que seria muito interessante se os partidos deixassem os deputados ou os integrantes da bancada votar de acordo com o que eles pensam. É claro, tendo as conversas, tendo as discussões, mas sem impor o voto. E, na verdade, eles estão pedindo aí para que seja, mesmo que você seja ao contrário, eu achei muito legal, mesmo que você seja ao contrário, dá tempo para conversa. Interessante, André, e eu queria a sua opinião sobre 2 situações. Nós anunciamos aqui que o Lula colocou em xeque e queria que o PT mantivesse o apoio incondicional. O Lula quer isso do PT, um apoio diante do arcabouço. Ele teve a vista que, segundo o próprio Lula, se o PT não apoiar, como é que você vai convencer? Você fala do PT e dos partidos que estão... Como é que você vai convencer a outros a voltar se o partido não te apoia? Então, o Lula pediu incondicionalmente a fidelidade do partido, né? que o PT seja fiel. E aí a gente volta nessa questão do deputado que diz que, fechar a questão com os deputados, quer dizer, fiel para o PT é uma coisa, fiel para os outros é outra.
Tem toda essa discussão, Márcio, a gente sabe disso. São vários pontos, tem tudo isso, de como já veio caminhando até aqui, já foi do jeito, porque agora de repente não é viável para mim poder fechar de acordo. Você tem que ser. Não, ninguém vai discutir como pensa, não, tem que ser fiel. O voto tem que ser fiel. Agora, o voto do pessoal tem que discutir, tem que dar oportunidade? Não, cada partido. Não deveria, né? Cada partido resolve da sua forma. Não deveria, na verdade não deveria, porque as coisas já vêm acontecendo dessa forma. E de repente agora abrir mão, o pessoal pode de repente discutir como ele quer que funcione. É de se pensar, mas acho, no meu ponto de vista, eu acho que se tivesse desenhado todo esse processo com as conversas, com as discussões, eu acho que na verdade o que tem que priorizar é o efeito colateral de tudo isso e aí colocar os prós e os contras, porque a gente sempre vai ter aquela dicotomia de quem acredita que é bom e de quem acredita que não é bom. Então isso sempre vai existir. Então assim, vamos sentar aí um plebiscito, digamos assim, para saber o que é melhor, né? Eu acho que a fala do presidente foi ideal. Ele cobrou fidelidade do partido. O que você cobra agora é fidelidade do pessoal. Vocês estão fiéis conosco? Não, vocês estão fiéis com o povo, que vocês acreditam, vocês não querem acelerar o arcabouço, porque entendem que tem que ser discutido. Ele exige porque foi desenhado assim, né? Então assim, se você deu a sua palavra, ok. Tipo assim. Entendeu? Então agora, só que a outra questão é o apoio de São Paulo. Só que o Moro foi para o segundo turno com Covas, finado Covas. Contra o PT. Entendeu? Então, Moro, acho que esse apoio do PT é interessante, né? Até que ponto, né? Então, achar que, eu tenho 8, você está lá em cima, vamos discutir a última eleição, 8, quase 9% dos votos. Então, eu não sei se dá pé de igualdade. O PT já queria ter indicado alguém para a cabeça, junto com o Boulos. Na verdade, o Boulos vem agora para a disputa no topo, né? Márcio, mas você acha que... Você sabe, o que eu acho é que o PT perdeu essa força comparado com as últimas eleições, sabe? Eu acho que o PT, ele precisa realmente se restabelecer, porque eu acho que São Paulo não está mais tão petista, como a gente, acredito, eu posso estar errado, mas analisando os fatos de fora, eu não vejo São Paulo tão PT quanto foi lá atrás. O Estado elegeu um carioca como governador. Tá, mas a gente elegeu o astronauta como senador. Isso mostra que realmente, diante de outras opções, não foi o Haddad o governador e tampouco o Márcio França o senador. Exatamente. São Paulo não escolheu. Aliás, isso mostra um caminho, né? Mostra um caminho, e aí veio o astronauta e faturou o Senado. Aliás, estava comentando, desculpa assim, fugi totalmente do assunto agora, por onde anda Marcos Pontes? Porque é muito engraçado. Da Lua, nossa, porque é o senador de São Paulo que a gente não escuta falar. Eu não ouvi falar agora. A gente não ouve falar, já estamos aí no petróleo, um monte de coisa. Já está no 5º mês, a gente não vê nenhum. Aliás, Marcos Pontes. Cadê as caras, querido? Por onde andas, né? Então vamos lá. Vai para a rede. A gente quer ouvir você, né? Vai para a rede social. É muito engraçado isso. Vai para a rede social, a gente quer te ouvir. 10h mais 46. Temos matéria, Maria Clara? Perfeito. Chegamos ao finalzinho. Mas antes, nós vamos falar aqui, não sei se vocês têm dicas, Maria Clara deve falar alguma coisa a respeito de dicas para o final de semana. Dia 26, o Sesc Santos traz Vanderleia, o show de Vanderleia. E nós tivemos durante a semana uma manifestação relacionada à questão de que querem tirar 5% da verba do Sesc Senac, do Sistema S, para levar para o turismo. Isso impacta na redução de atendimento, de shows, de eventos, de cursos. Isso impacta tudo. E aí eu escuto o ministro da pasta de turismo falar que, na verdade, houve devolução de dinheiro, que disse, meu amigo, a sua pasta é turismo. Busque na sua pasta a condição de sobrevivência. Se o seu mercado não está funcionando, agilize, mas não dá para tirar verba de outro lugar. Eu acho que o SESI tem que estar esporte, lazer e indústria, né? Mas o dinheiro, inclusive, é de lá da indústria. Sim, a indústria que está fazendo. Então, que a indústria do turismo faça a sua parte. Agora, querem colocar para tirar... Não dá para ficar metendo o dedo onde as pessoas estão trabalhando e fazendo o serviço correto. Querer tirar do outro porque está funcionando, né? Realmente houve a manifestação em São Paulo, artistas participaram, o Sesc participaram, pessoas... Quer dizer, não dá para aceitar uma coisa como essa. Então, se está tramitando isso, essa mudança, é bom
o quarto poder se mobilizar e falar, opa, não pode. Aqui não vai mexer. Eu acho que o mais interessante seria sentar à mesa e ver assim, se esse setor está funcionando dessa forma, por que a gente não senta e conversa? Como é que a gente pode trazer isso para que funcione para a gente também, mas em como um acordo, sem precisar cortar, né? Tirar do que está funcionando. Passou o período de final de ano, de férias e tudo mais, né? O pessoal já tinha feito. Aí o governo fez uma redução nos impostos sobre as agências, sobre essa questão do turismo. Quer dizer, o turista já tinha passado, já tinha ido, já tinha pago, já foi, quer dizer, e aí deu uma redução sobre os impostos. Isso não refletiu para o turista. Isso não refletiu para quem viajou. Então houve um ganho para o setor. E agora se observa tirar um percentual do sistema S. Peraí, se está sobrando dinheiro no sistema S, por que tem que ir para o turismo? Não existem outras prioridades. Outras prioridades, vai para a educação, vai para a saúde. Mas já que é um sistema que funciona, por que não melhorar a qualidade do trabalho? Se está sobrando, então vamos ampliar. Agora, por que no turismo? Se está sobrando, por que no turismo? Não, vamos aplicar. De acordo com a pasta com a necessidade do brasileiro aí. Mas então, isso. O turismo ele tem que andar por conta própria, né? Se valorizar, o governo precisa fazer algumas coisas, sim, claro. A infraestrutura, desenvolvimento, segurança, essa questão da visão internacional, mas mexer no sistema S, né, o dinheirinho que está ali, que é da indústria e tudo mais, né? Comércio, isso aí. Indústria. 10h49. Quais são as dicas do fim de semana? Cara, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, para você que é artista do cenário da dança, é claro. A gente tá com as inscrições abertas para as atividades formativas do FeedFest Brasil, que acontece agora no mês que vem. A gente também já abriu a venda de ingressos online, as pessoas estão perturbando, enchendo o saco, perguntando, aquela ansiedade louca de saber como é que eu faço para comprar os ingressos. Então, assim, nós já abrimos a plataforma de vendas, é o Event 3, na semana passada, há 2 dias atrás. Então, você já pode entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, que lá tem todas as informações de como você faz parte das atividades formativas e também como faz para comprar os ingressos. Uma dica para o final de semana de filme, que eu não sei se a Maria Clara trouxe na pauta dela, é Mãe. A Mãe com J.Lo, que está super em alta na Netflix. Eu vou assistir esse final de semana, já me programei, Márcio, vou parar para assistir. E aí a gente vai conversando no decorrer da semana para realmente ver o meu ponto de vista. Mas uma dica de que eu tenho ouvido falar muito bem, li algumas coisas, é um filme bem interessante, é um suspense interessantíssimo. É isso. Maria Clara, está com o áudio aí? Tá, né? Então, como está meio ruim aqui, perfeito. Bom, esse Mãe eu assisti e eu não vou falar não. Não fala não, porque eu tô vendo. Não fala nada. Eu vou chamar atenção para os doramas, né? Os dramas coreanos que estão invadindo as telas da Netflix. E também alguns filmes de ação, né? Que estão enveredando, né? Esses filmes de ação. A Coreia do Sul, né? Com essa máxima aí de cinema, de invadir as telinhas, né? A Netflix fazendo essas produções, e isso tem chamado muito a atenção, né? Os streams, as plataformas de streams avançando nessa situação, que é bacana, né? É muito bacana. Eu tenho sido maratonista em algumas séries e tem me chamado muita atenção. Às vezes é bacana você ficar em casa, curtir uma série, assistir uma pipoquinha ali de boa, dando uma relaxada, dando uma parecida, né? Às vezes algumas séries nada a ver, às vezes algumas outras séries com conteúdo muito mais forte, muito mais interessante. E lembrando que muitos filmes estreando nas plataformas, né? Nas plataformas. Já percebi isso, hein? Então, filmes de suspense, filmes, né, de ação, então tem muita coisa aí nas plataformas que, para quem tem acesso, e lógico, a TV aberta a gente sabe que falta limitado em muitas coisas, né? Para quem tem esse acesso, vale a pena estar zapeando aí, curtindo nas redes e também nos streams, que é muito bacana. Maria Clara, tudo ok com o seu áudio? Deixa eu testar aqui agora sim, tá bem melhor. Já aproveitando o tá falhando. Ok. André, você já assistiu a Mãe, né? Sim, pretendo assistir esse final de semana. Na verdade, eu me programei, porque como eu tenho a vida meio conturbada, eu me programei para parar esse final de semana para assistir esse filme e eu tô ansiosíssimo. Já vi algumas vezes,
Tô ansioso para ver. Aliás, Márcio, para quem... eu vou até dar mais uma dica, porque assim, para quem gosta, para quem é nostálgico, eu sou muito nostálgico. Eu tô assistindo uma série, tô tentando assistir aos poucos uma série que já passou, foi muito bem comentada, muito bem assistida, que é Suits, ou Homens de Terno. Como eu tenho feito alguns trabalhos meus pessoais em relação ao direito internacional, e aí eu estou entendendo um pouco desse universo, e aí eu voltei a assistir Homens de Terno, mas com uma outra visão. Uma visão muito mais analítica de situações que acontecem na série, do que como eu assisti naquela época, que era a elogiar os artistas e ver as vestimentas e aquela fascinação pela cidade de Nova York e os assuntos constitucionais daquele país. Hoje eu assisto com um olhar muito mais interessante e analítico essa série. Então, quem gosta e tem a oportunidade de rever, vale muito a pena, porque essa série já parou, já saiu do ar, já terminou há algum tempo, mas vale muito a pena a gente, depois de uma experiência de vida, assistir para entender realmente como as coisas são feitas. Eu não sei como é você, né? Mas muitas vezes, dependendo da série, eu fico linkando com assuntos, né, do mundo da vida atuais. Real, atuais. Aquela a diplomata, eu fico linkando com muita coisa, eu fico linkando. Quando é ficção, viaja, mas algumas coisas a gente fica... Você está assistindo a Diplomata? Já finalizei. Gente, para quem... Na verdade, Márcio, você ia falar disso? Eu não sei se alguém vai falar disso. Não, calma. Gente, me perdoa, mas assim, é uma série que realmente a crítica internacional está falando muito bem da atuação dessa menina, não me recordo o nome dela. Ela já é conhecidinha do público, de alguns filmes. Ela tá impressionante e, tipo assim, ela tá fazendo uma... Porque a gente tem aquela visão da diplomacia, principalmente americana, aquela coisa muito, né, aristocrata e sistemática e muito certinha, e ela é muito interessante. Assistam A Diplomata. Vai lá, Maria Clara, com você, amiga. Agora sim. Então, o André falou sobre Mãe. E aí, quem tiver curioso sobre que filme é esse, o que a J.Lo tá fazendo, nós temos um intervalo que foi ao ar semana passada, comigo falando algumas curiosidades e a história central do filme. Para quem gosta de ação, Velozes e Furiosos 10 já está nos cinemas. E também o Homem-Formiga e a Mulher Vespa Quantum Mania chegou no streaming da Disney Plus 3 meses só depois do lançamento. Então a galera tá estranhando até, né, essa rapidez do filme chegar no streaming. E aí quem é assinante já pode conferir. Deixa eu ver, falamos de Velozes e Furiosos, Quantum Mania. E o pai tava falando do coreano, né? E aí uma das coisas é o Dark Knight, que é uma série coreana que se passa no mundo pós-apocalíptico, né? E que fala justamente sobre isso. Então é muito legal, a gente tá maratonando lá em casa, começou esses dias, e tem uma pegada meio que de Mad Max, assim, mas com muito mais tecnologia, né, e tudo mais, então vale a pena na Netflix. Tá aí as dicas, aí você tem aí a condição do final de semana, curtir e, né, apreciar, né, o que oferece. Se você está com internet em casa, todo mundo tecnicamente já tem internet em casa, os streams já são uma condição para todos, pela velocidade da internet, é bom curtir. Mas também lembrando que um pouquinho de paz, um pouquinho de você com você mesmo, momento para reflexão, para respirar, ar puro, um pouco de sol, um pensamento bacana, e sempre reavaliando as suas posições, suas atitudes, suas ações, para com você mesmo e para com os outros. Acho que também é importante isso, aproveitar no final de semana uma caminhada, né? Sabe? Se você puder caminhar com os pés na água da praia, melhor ainda. Se não, vá caminhar dentro das suas possibilidades, respirar ar puro e um momento para reflexão, né? Isso é muito bacana. É isso, né, Márcio? E aproveitando toda essa disponibilidade de aproveitar o final de semana, dá uma lidinha também, né? Alguns livros aí disponíveis que são bem interessantes, vale muito a pena para a gente estar lendo. É isso, Márcio. Chegamos ao finalzinho, 10h57, agradecendo a Maria Clara. Tem intervalo hoje, né? Tem intervalo. Tem intervalo da estreia Velozes e Furiosos 10, né? Nós fomos assistir ontem, então nós já estamos por dentro dos acontecimentos de Velozes e Furiosos 10. Tá assim agora, André. Guardiões da Galáxia a gente também foi ver na pré-estreia, e aí no dia seguinte já saiu uma resenha de Guardiões da Galáxia no intervalo. Se você ainda não assistiu no cinema, pode conferir no nosso YouTube, tem tudo lá.
É uma conspiração Daddies and Daughters, né? Vocês perceberam. Eles vão pro cinema, combinam, nem chamam a gente aqui pra Mas ir. nós vamos fazer uma premiere, Mas tá, nossa. vamos preparar, por favor. Não, e pior que ontem foi bem espontâneo, assim, né? A gente tava comentando, o pai já tá no cinema? Eu já. Aí a gente falou os horários, a gente foi no cinema às 3 da tarde, aqui no Cine Rocks. Então, desculpa, assim... não tem como ir no cinema. Eu sou CLT, gente, vocês estão entendendo. Claro, tem Vocês não estão entendendo. Não, mas é uma delícia fugir, assim, da rotina de vez em quando. Mas tem às 9 da noite também, tá bom? Perfeito. Só tô aqui hoje porque ontem eu trabalhei até às 9 da noite, tá, gente? Então eu sou CLT. Então tem essa possibilidade. Ó, Feed Fest, o André tá aqui, show. Vem gente de fora do país aí, grandes nomes para ser jurados, para fazer a composição do Feed Fest. É sempre um sucesso. E depois da pandemia, vem com a corda toda, né, André? Graças a Deus. O mais legal é que o Feed Fest, na verdade, o Feed Fest em 2023, ele realmente voltou à forma. Porque 2021 a gente acabou fazendo virtual, 2022 a gente estava naquela intimidação de voltar a encontrar pessoas, mas 2023 a gente já está com 2.280 inscritos. Maravilha! Pra gente é muito legal isso. A gente está com atividades formativas e a gente está com instituições, 3 instituições fechadas, parceiras, na verdade, 2 de Nova York, uma da Califórnia e mais uma de Denver, nos Estados Unidos. A gente está com parceria com Espanha, Madrid, a gente está com parceria em Cusco, no Peru, com Residence Dance Mercosul. Então é isso, a gente está tentando trazer para a comunidade artística da dança, não só na Baixada Santista, mas principalmente no Brasil, a possibilidade de ter esses grandes mestres dessa arte, trazendo um pouco de experiência e informação para quem almeja seguir a carreira de artista da dança. O palco esse ano, vai ser qual palco esse ano? A gente vai estar no Teatro Municipal de Santos. Mostra competitiva começa 7, termina 11. 7 termina 10. Dia 11 de junho, tá? Dia 11 é a noite de gala. Então, de 7 a 11 de junho, mostra competitiva e noite de gala. E de 5 a 7, já começa as atividades formativas. Há 15 dias do início, já. 15 dias. Então, toca em caixa e correria. É isso aí. É isso. Sucesso. Um Feed Fest, quer dizer, a retomada do sucesso que sempre é, né? Sim. Parabéns. Então tá aí, se você gosta de dança e você dança, ou se você quer apreciar uma bela competição de nível internacional, Feed Fest. Ok? Sim. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a André, agradecendo a sua audiência, pedindo desculpas, hoje tivemos problemas aí com os players nos navegadores, mas no nosso aplicativo está funcionando normalmente. Acompanhe a reprise daqui a pouco no site, daqui a pouco no canal do YouTube e também nas redes sociais. Nós lidamos com as redes sociais. O governo também tem que aprender a lidar com elas. 11 horas mais 11 minutos. Fique com Deus e até o próximo, na segunda-feira, se Deus quiser.